Olha, estudar em PDF não é exatamente a coisa mais produtiva do mundo, em termos de aprendizagem mesmo. Mas a gente sabe que PDF faz parte da vida de quem estuda. Você às vezes tem apostilas e mais apostilas em PDF, você tem os slides do professor disponibilizados em PDF, você tem artigos para ler, ou seja, todo estudante tem PDF para estudar. E na maioria das vezes, o tempo que você vai gastar para gerar uma impressão não vale a pena o que você ganharia em produtividade, porque você agora está estudando com papel. Pensando nessa situação, eu resolvi te mostrar 3 estratégias para você estudar pelo PDF, sem que isso implique numa perda muito grande de eficiência e de compreensão. Eu sou Ana Lopes, fundadora da Mais Aprendizagem, e eu estou aqui para ajudar você a redescobrir o prazer de aprender, inclusive aprendendo de formas mais eficientes. Vamos lá olhar como é que se estuda em PDF. Então, quais são as 3 estratégias que eu uso geralmente quando eu tenho que estudar no PDF? Aí você vê um mais um aqui e pergunta o que é isso. É porque eu vou te mostrar no finalzinho como que você faz para transformar, por exemplo, uma página web num PDF que você pode estudar usando as mesmas estratégias. Porque às vezes o artigo que a gente quer está numa página web e não no PDF, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que se preocupar é com que software você vai usar. Esse software tem que ter algumas características. Por exemplo, ele tem que ter algum tipo de marcação bem clara, bem fácil de ver. Então, pode ser uma marcação assim, como se fosse um marca-texto mesmo, ou pode ser uma marcação como se fosse sublinhado. Mas pelo menos uma das duas tem que existir, certo? Uma outra coisa que esse software tem que ter é algum tipo de recurso de desenho. Por exemplo, aqui eu desenhei um retângulo com um fundo cheio. Aqui eu desenhei uma seta. Aqui, eu vou mostrar mais de pertinho, eu fiz um desenho à mão livre. Aqui também é uma linha grossa à mão livre. Aqui eu tenho uma elipse e assim por diante. Então, tem que ter alguns recursos básicos de desenho. E outro recurso importante são as anotações, que é quando você pega o texto, marca em algum ponto e faz uma anotação digitada mesmo. Então, esse é um outro recurso bastante importante. Esse é o básico que você precisa. Eu, quando estou fazendo isso, eu uso esse software aqui, que é o Foxit Reader. Eu não tenho nada a ver com a empresa. É simplesmente o software que eu uso quando eu preciso fazer um estudo de algum material em PDF. E olha só, no final desse vídeo aqui, além daquela sacada para você transformar páginas web em PDF, eu também vou te dar um presentinho que vai te ajudar a configurar o Foxit para você usá-lo com essas estratégias que eu vou apresentar aqui, certo? Então, fica ligado que no final do vídeo tem bastante coisa para você. Então, vamos seguir aqui. A primeira estratégia vai ser usando as marcações. Pode ser uma marcação como essa aqui, como se fosse uma caneta marca-texto mesmo, pode ser o sublinhado, mas o que você vai precisar aqui é fazer as marcações. Aí aqui eu quero sugerir para você que faça essas marcações de uma maneira um pouco diferente, que é o seguinte, e quem me acompanha há algum tempo vai se surpreender com isso. Não fique marcando só as palavras-chave. Também não é para marcar o texto inteiro. Você vai marcar só aqueles pedaços que são realmente importantes. Mas se você ficar tentando marcar palavra-chave por palavra-chave, que é o que normalmente eu faria num livro tradicional, vai ficar muito lento, vai te atrasar demais e vai acabar ficando chato também. Sem contar que você vai perder a concentração, porque você vai estar mais preocupado em marcar pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho, do que em entender o texto. Então, neste caso específico do PDF, eu sugiro que você marque trechos, os trechos que são realmente importantes, que seriam os trechos de onde você tiraria as palavras-chave depois, certo? E aí, em seguida, o que você vai fazer? Aí sim você vai rever esses trechos, anotando as palavras-chave. Aí já pode ser num caderno comum. Aí você não precisa do PDF. Pode ser aqui do ladinho? Pode, mas eu não aconselho que seja. Porque a anotação à mão é comprovadamente mais eficiente para a aprendizagem. Então, eu sugiro que você leia o texto, uma boa quantidade de texto, pode ser um capítulo inteiro, uma certa quantidade de páginas, marcando as partes mais importantes,
Lê mesmo com atenção, prestando atenção, entendendo o que está sendo lido. E depois você vai reler só os trechos marcados, selecionando as palavras-chave. Se você já sabe fazer uma coisa bonitinha, você não só seleciona as palavras-chave para anotar, mas também faz um mapa mental desse negócio. Em último caso, você pode fazer anotações de Cornell, que tem um card aqui em cima para você descobrir como fazer, se você não gosta de fazer mapa mental ou não sabe fazer mapa mental. E na pior das hipóteses, você vai fazer um resumo, mas um resumo que seja com as suas próprias palavras. Ficar copiando o trecho do PDF não é eficiente, não vai te ajudar a aprender, então nem faça. Aí você pode falar assim, mas eu não tenho tempo. Bom, eu vou te dizer o seguinte, uma anotação feita desta maneira, como você está pegando o trecho, relendo, extraindo as palavras-chave e eventualmente até montando um mapa mental, ela funciona como uma primeira revisão. E você sabe muito bem que sem revisão não tem memorização de longo prazo. Não adianta ficar brigando com a realidade. Então, você ficar dizendo para mim que não tem tempo, você vai fatalmente ou esquecer tudo que você leu, ou ter que fazer revisões muito menos eficientes do que uma revisão feita dessa maneira, certo? Então, essa é uma primeira estratégia para você usar os PDFs. Agora, se o teu tempo está realmente muito curto, muito curto, você pode usar também as marcações opacas. O que são as marcações opacas? São essas marcações que não mostram nada. Porque o grande problema de você marcar com marca-texto, assim, ou fazer um sublinhado, é que quando você for revisar, mesmo que você se foque só naquilo que foi sublinhado ou marcado, você está vendo a informação ali. Então, você só está reconhecendo. Então, você está fazendo uma revisão muito ruim, de péssima qualidade. Então, se você realmente não quer fazer nenhum tipo de anotação, tem muito PDF para ler em pouco tempo, etc. e tal, uma alternativa seria você fazer isso. Marcou os trechos mais importantes, aí você faz essas marcações só das palavras-chave. Aqui sim, só das palavras-chave, aí não tem jeito. Ou você pode não fazer as marcações dos mais importantes, fazer a marcação com palavras-chave, porque aqui você vai compensar o tempo perdido ali com a marcação de pedacinhos pequenos e tal, com uma outra estratégia, tá? Então você faz a marcação de pequenos trechos ou das palavras-chave e sempre com uma cobertura de 100%. É por isso que a gente tem que ter ferramenta de desenho. Isso aqui são retângulos. Você pode fazer também marcações assim, ó, que são uma linha feita à mão, por isso que ela está torta aqui, que também funciona. Então, vai usar aí a ferramenta que o seu leitor de PDF tiver, certo? Mas a grande sacada aqui é que você vai fazer, então, depois, em cima desses trechos que estão cobertos, uma revisão ativa. E o que é uma revisão ativa? A revisão ativa é aquela revisão que usa o efeito recall, ou seja, o famoso tentar lembrar. Se você não sabe fazer revisão, tem um vídeo aqui só sobre revisão. Eu vou deixar aqui no card e aí você vai aprender várias estratégias de revisão e você vai entender por que a revisão ativa é tão importante. Tá? Então, como eu disse, não adianta você só fazer uma marcação assim, em que você vê o texto todo e depois ficar relendo essas partes marcadas, porque o grau de aproveitamento, o grau de produtividade disso, em termos de aprendizagem, é muito baixo. Então, ou você faz uma anotação na mão, com palavra-chave, faz um mapa mental, etc. e tal, ou você marca as palavras-chave, pequenas expressões, e depois você vai tentar completar isso aqui antes de olhar qual é a resposta que está embaixo do desenho, certo? Então, essa é a segunda estratégia de você usar as marcações opacas, ou os desenhos, na verdade, né? E uma terceira estratégia é você fazer o uso de anotações. Então, eu tinha aqui um PDF, até cortado aqui, eu peguei só o trecho que tinha anotação. No Foxit, o que acontece é o seguinte, você pode fazer várias anotações, eu fiz todas aqui no cantinho, mas eu posso espalhar aqui por cima do texto. E você pode abrir e fechar essas anotações. Então, serve também para você fazer revisão ativa. Se você marcar, por exemplo, um trecho e abrir e fechar para tentar lembrar. Lembrando que a revisão ativa é aquela
revisão em que você tenta lembrar antes de olhar a resposta. Então, como é que a gente usa as anotações? A gente pode, nas anotações aqui, fazer um resumo de uma frase por parágrafo. Ou seja, eu leio um parágrafo, escondo esse parágrafo, tiro ele um pouco da minha visão e faço uma anotação que é um resumo. Aqui eu botei várias aqui só como exemplo, tá? Mas do lado de cada parágrafo, em essência, você vai ter uma anotação que é uma frase que resume a ideia principal desse parágrafo, o conceito mais importante desse parágrafo. Enfim, tem que ser resumo mesmo. Tá? E a sacada aqui, novamente, é você fazer isso de forma ativa, ou seja, você não vai ficar olhando no parágrafo e copiando na sua anotação. Você vai ler o parágrafo inteiro e aí, depois que você fizer isso, você esconde esse parágrafo e escreve a frase nas suas próprias palavras para ver se você entendeu. Isso é muito similar ao que a gente faz no método de Feynman, que também tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima também. E no método de Feynman, o que você faz é você explicar aquilo que você está tentando aprender com as suas próprias palavras. Porque quando você consegue fazer isso sem jargão, de uma forma simples, com um palavreado simples, é porque você entendeu, certo? Então você vai aí aprimorando a sua capacidade de entender. Quando você sabe que vai ter que resumir numa frase, você presta mais atenção, certo? Uma outra forma de trabalhar é você anotar uma série de palavras-chave aqui do ladinho. Pode ser numa anotação só. Você vai botando todas as palavras-chave que você acha que são palavras-chave para esse parágrafo. E depois você esconde o parágrafo. No Foxit tem como você fazer isso. Você pode esconder o parágrafo completamente, deixar ele meio fora do seu campo de visão. E a partir das palavras-chave, você ir tentando reescrever aquele material, fazer o seu resumo com as suas próprias palavras, certo? E aí pode ser em papel também, que vale muito a pena fazer. Demora um pouco mais, mas você aprende mais também. Tá? Então são duas alternativas aqui. Ou você faz um resumo por cada parágrafo, e aí você vai ter no final todas as frases que resumem aquele capítulo, aquele texto inteiro, ou você vai escrever dentro da anotação as palavras-chave de cada parágrafo, porque aí você vai ter essas palavras-chave como pistas para você fazer o resumo depois. Aí você escolhe qual é a alternativa. Então, na verdade, eu estou dando duas dicas extras aqui, né? Ao invés de uma. Então, já são 4 aqui. E uma outra alternativa para você trabalhar com as anotações é você anotar perguntas aqui do lado. Então, você tem um parágrafo que explica uma determinada coisa e você pensa assim: se eu fosse o professor ou a professora, o que eu perguntaria sobre esse parágrafo? Ah, eu perguntaria tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, você pode colocar aqui 2, 3 perguntas, e aí sim pode colocar em coisas separadas, né, em anotações separadas, para que você depois tenha uma coleção de perguntas que vão servir como exercícios de fixação. Novamente, vai responder essas perguntas como? Primeiro você tenta produzir a resposta, depois você olha se acertou mais ou menos, o que faltou, por que faltou, o que você pode fazer para não errar da próxima vez. Certo? E agora nós vamos ver aqui então como que a gente pega qualquer página da web e transforma num PDF. Mas antes da gente ir lá nessa página, que tem essa carinha simplesona aqui mesmo, você não esquece de dar um joinha se você gostou dessas 3 estratégias aqui. Lembrando que ainda tem um presente depois desse conversor aqui de páginas web em PDF. E olha só, estamos aqui na página e usar essa página é simplesmente fácil demais. Tudo que você precisa é colocar uma URL aqui e mandar rodar. Eu peguei aqui, então, vou pegar um artigo aqui do nosso blog, esse é o nosso blog Mais Aprendizagem. Esse é um dos artigos sobre a técnica de Feynman, né, que eu aprofundo o material que foi dado no vídeo sobre Feynman aqui do canal. Né? Então, você tem aqui várias coisas, tá? Um artigo grandinho. Aqui tem o vídeo, que está aqui no canal, e você tem outras coisas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a URL, que é essa aqui, vou dar Ctrl+C aqui, né, para copiar,
e vou dar Ctrl V aqui para colar e mandar executar. Ele vai rodar um tempo, depende do tamanho da página. Aí quando aparecer este botão aqui, você clica e ele vai salvar o seu PDF. Está aqui, está perguntando se eu quero abrir ou se eu quero salvar. Beleza, agora você já sabe como transformar qualquer página web em PDF. De vez em quando vai ficar um pouquinho bagunçado, mas já dá para você usar as estratégias que a gente aprendeu aqui. Que na verdade eu tinha prometido 3 e dei 5. É que sempre a gente entrega mais do que promete. Inclusive, eu tinha prometido também, e vou cumprir, tem mais um presente que é uma aula secreta. Vai estar no card aqui em cima, para você aprender a fazer algumas configurações no Foxit, para depois poder aplicar as estratégias. Inclusive, lá tem mais algumas coisas parecidas com o que a gente viu aqui e tal, mas é uma aula secreta só para quem fica até o final. Mas não acabou ainda. Você pode estar me perguntando assim, é para ver ou é para fazer? É para fazer, né, gente? Não adianta você ficar aqui assistindo todos os vídeos da Mais Aprendizagem, aprender 5 técnicas diferentes para aplicar nos seus PDFs e não praticar, não experimentar. Então, você tem várias técnicas aí, várias coisas que você pode fazer, experimentar, adaptar, mas para isso tem que fazer algumas vezes, né? E para que essas coisas que você decidir que são as mais interessantes para o seu jeito de estudar, você tem que praticar. Tem que praticar para que isso se incorpore, porque você já tem o seu hábito de como você estuda com o PDF normalmente, que geralmente não é muito eficiente. Então, para você colocar essas estratégias para aumentar a sua eficiência, você tem que criar esse hábito. Como é que cria hábito? Você cria hábito no aulão, onde eu explico 3 estratégias diferentes para você criar hábitos de estudo que vão durar o tempo que você precisar. Aí você pode perguntar, mas Ana, por que precisa de 3 estratégias? Não basta uma? Não, não basta uma, sabe por quê? Porque cada hábito vai demandar de você um certo nível de esforço. Tem hábitos que você simplesmente decide, coloca na agenda e começa a executar. E tem hábitos que você vai ter uma resistência muito grande. Às vezes é o mesmo hábito, só que para pessoas diferentes. Por exemplo, uma pessoa que sempre gostou de ler, mas por algum motivo ela está há 1 ano sem ler muita coisa. E ela quer voltar a ter o hábito de leitura. Para essa pessoa vai ser muito mais fácil. Ela simplesmente tem que encontrar um horário, botar na agenda e começar a executar. Então, para esse tipo de hábito, que não gera muita resistência, tem uma certa estratégia. Agora, para aquela pessoa que nunca teve o hábito de leitura, mas que resolveu que a partir de agora vai ter, o grau de resistência vai ser muito maior. Então você precisa de uma outra estratégia. Então é por isso que a gente tem 3 estratégias que são de 3 autores diferentes e que eu vou mostrar exatamente em que situações você vai usar cada uma dessas estratégias. É uma super aula, né? Então, o que você está esperando para dar aquele joinha maroto? Se inscrever nesse canal que só entrega coisa boa para você e ir lá correndo assistir a aula de hábitos. Vai lá, vai lá, vai lá, que ela está te esperando. Tchau.